Precisamos aprender a ouvir o que é dito da parte do Senhor. Muitas vezes, as pessoas acham que só coisas boas serão ditas se for da parte de Deus. Mas há momentos em que precisamos de um choque para a revisão de coisas que não estão em ordem. Mas quem gosta de ouvir isso? Ou ainda, podemos ser preparados para momentos complicados. Mas as pessoas acham que só se deve falar de coisas boas. O profeta tem que dizer o que o Senhor revela, porque é no meio disso que o Senhor vai agir. Vamos conversar sobre isso e mais algumas coisas nessa mensagem a respeito do livro do profeta Amós, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito do livro do profeta Amós. E essa conversa fica completa com você participando. Você pode fazer isso através do espaço de comentários. Deixe lá o seu testemunho, suas observações e também sua pergunta. Vou responder permitindo o Senhor, e assim nós podemos conversar mais a respeito do livro do profeta Amós nessa sequência de estudo devocional que nós estamos fazendo sobre os livros da Bíblia. Amós era natural do Reino do Sul. Ele era de Tecoa, uma aldeia situada ao sul de Jerusalém, a oeste do Mar Morto, mas ele profetizou ao Reino do Norte, uma situação talvez parecida, se não igual, àquela do profeta Oséias. Isso mostra que, apesar do reino estar dividido, o Senhor não levantava profetas apenas do local para falar a respeito das coisas daquele local. O Senhor não levava em conta essa divisão do reino necessariamente. Ele levantava, às vezes, um profeta de um reino para profetizar com relação ao outro. Ele tinha algo a falar e levantava aquele que ele entendia que deveria levantar, estando num reino ou no outro. O nome Amós significa nascido, nascido pela graça de Deus. Há também uma outra possibilidade de interpretação, dizendo que o nome significaria carregador de fardos. Ele foi levantado pelo Senhor para profetizar a respeito do juízo divino que seria derramado por conta da infidelidade do povo em relação à vontade do Senhor. A sua profecia acontece, então estamos falando de data, durante o reinado de Uzias em Judá, no Reino do Sul, e do rei Jeroboão II, o segundo rei com esse nome, em Israel, lá no Reino do Norte. Logo na introdução do livro do profeta Amós, nós já vemos que o profeta teve visões da parte do Senhor e que elas ocorreram 2 anos antes do grande terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias. Bom, esse fato dele relatar que as visões que ele teve e que estão registradas no livro aconteceram 2 anos antes do terremoto, quer dizer então que o texto só foi escrito de fato depois do terremoto. Então, depois desse evento, o texto foi escrito e aí então ele situa historicamente as suas profecias como tendo acontecido 2 anos antes desse grande terremoto, que inclusive foi visto como um julgamento mesmo da parte do Senhor. Zacarias, lá no capítulo 14, versículo 5, trata a respeito também desse terremoto. Ele fala a respeito desse evento, lembrando historicamente daquele acontecimento. A respeito da autoria, nós temos que Amós seja, sim, o autor desse texto, quando muito uma possibilidade de uma pessoa logo depois ter escrito alguma coisa a respeito de Amós, mas contando a sua história e sem se revelar no texto. Mas Amós é a origem desse texto, ele tem realmente a mensagem a apresentar, ele possivelmente escreveu, sim, esse texto. Os métodos de análise fazem com que nós possamos entender que ele seria um dos primeiros profetas escritores, desses que têm textos escritos. Nós vemos muitos profetas citados em textos como Crônicas ou Reis, e que não possuem textos escritos, ou pelo menos esses textos não chegaram até nós. Ou quem sabe estão ainda em algum lugar, como os manuscritos do Mar Morto estão guardados ainda, à espera de que alguém os descubra. Pode ser também, é uma possibilidade. Mas neste momento nós não temos textos de
todos os profetas que são citados na Bíblia, nem imaginamos que todos os profetas tenham sido citados. Então, há profetas que não possuem textos. Amós seria o primeiro a ser um desses escritores. Sua profecia acontece por volta do século 8 a.C., mais ou menos na época de Oséias em Israel e Miqueias e Isaías em Judá. É mais ou menos na mesma época, alguns passam um pouco, outros são um pouco antes, mas aí Amós está mais ou menos junto com essa galera. Oséias, Miqueias e Isaías são talvez aqueles que estejam próximos do tempo de Amós. Nas mensagens que nós divulgamos aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós temos sempre essa questão importante da busca pelo estudo bíblico, das informações que são relevantes para que possamos avançar no estudo bíblico. Claro, não temos como passar todas as informações, mas essas informações que nós passamos são aquelas que já ajudam a aprofundar um pouco a questão do estudo bíblico. E nós também não descuidamos de uma devocional em nossas mensagens, gostamos de trazer um momento devocional para que possamos ter esse momento de edificação na presença do Senhor, buscando mais entendimento a respeito das coisas do Senhor. Então, quer com informações mais técnicas, quer com essa questão de devocional, realmente, nós não descuidamos desse momento para que possamos entender melhor as coisas do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição e ative as notificações para que possa receber as informações de novas mensagens, porque nós estaremos sempre buscando mais esse conhecimento, esse entendimento das coisas do Senhor, da palavra, da Bíblia, tanto nas questões mais técnicas, com informações para estudo bíblico, como com essas questões de devocional. Acompanhe as nossas mensagens para que nós possamos continuar conversando a respeito dessas informações que nós podemos ter buscando a Bíblia como fonte de inspiração. A profecia de Amós, ela censurou a condição da nação como um todo. Tanto do ponto de vista social, do ponto de vista moral, e também do ponto de vista religioso. Amós atacou em todas as frentes, dizendo, olha, tem alguma coisa muito errada na forma como o povo tem vivido as coisas. Está lá no capítulo 2 essas informações. O chamado do Senhor para Amós era muito abrangente. Ele viveu em uma época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. Seria muito diferente de hoje. A imoralidade estava em níveis astronômicos. Talvez seja mais uma semelhança. E a perversão religiosa era tão grande nos dias de Amós que a idolatria era considerada como algo normal, como algo que todo mundo faz, é assim mesmo, as coisas mudaram, misericórdia. Quando começa desse jeito, misericórdia, tem alguma coisa estranha, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que buscar as coisas de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com como as coisas mudaram e que é assim mesmo, é assim que tem que fazer. Misericórdia. Os verdadeiros fiéis ao Senhor, eles eram ridicularizados nesses dias de Amós, por conta da devoção que apresentavam, e eram até mesmo tidos como pessoas que estavam falando e fazendo coisas erradas, porque faziam coisas diferentes e falavam coisas diferentes daqueles que se entendiam mais ajustados, mais legais e que falavam as coisas da melhor forma. Muitas vezes os profetas que anunciam as coisas do Senhor e que falam de acordo com a vontade do Senhor são desprezados. E aquele que fala só coisas agradáveis, coisas gentis, esses são levados em conta. Nós precisamos tomar cuidado para não irmos por esse caminho. Amós usa uma fórmula muito interessante em seus textos. Ele fala assim, algo mais ou menos assim: por 3 transgressões, sim, por 4. E a cada uma ele cita um local diferente. Ele faz essa apresentação pelo menos 8 vezes no seu texto. E quando nós lemos, ele pode apresentar menos ou mais de 3 ou 4 situações ou 4 pecados. Ele não apresenta apenas esses números especificamente quando ele faz a descrição. O entendimento, então, é que ele usou essa fórmula
para definir que havia sim muitos pecados que estavam acontecendo e que precisavam ser revistos, precisavam de confissão e de arrependimento e mudança, e que eram tantos pecados que nem mesmo eles poderiam ser numerados. Mesmo que se tentasse numerar, dizendo 3 pecados pelo menos, ainda assim poderia se encontrar mais, o quarto. E assim, então, ele queria dizer, olha, há muita coisa errada, é preciso colocar as coisas em ordem na presença do Senhor. Ele profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus, que iria realmente castigar tanto Israel como Judá, por conta da infidelidade, por conta de ter deixado a vontade do Senhor. Um profeta que abre a boca e fala essas coisas, ele pode ser extremamente perseguido, porque as pessoas gostam de palavras boas, gostam de palavras de esperança. Vamos trazer esperança, vamos falar só das coisas boas, vamos falar daquilo que é mais agradável, não é verdade? E quando o profeta diz que há erro e há necessidade de correção, ele pode ter problemas. Aqueles que só dizem que está tudo em ordem, vamos seguir em frente, eles não precisam nem confirmar o que eles dizem como profecia. Não são questionados, não se questiona se houve cumprimento ou não. Agora, aquele que diz algo na direção de precisamos corrigir e buscar a vontade do Senhor, mesmo que se cumpra, as pessoas ficam questionando se realmente foi uma profecia adequada de acordo com a vontade do Senhor. É tudo ao contrário, é tudo diferente. É necessário que nós tomemos cuidado com isso, porque mesmo que a profecia seja dura, ela pode apresentar um momento de dificuldade no primeiro instante, mas o Senhor, cumprindo o seu fim proveitoso, nos trará uma grande bênção, um grande cuidado, uma grande direção da sua parte. Nós precisamos abrir mão daquilo que parece bom e é apenas imediato, para ter realmente aquilo que é bom da parte do Senhor. Nós precisamos deixar de lado a nossa vontade e buscar realmente aquilo que o Senhor tem como melhor, porque as coisas que podem se apresentar na sociedade ou nos nossos dias podem ser boas por um momento. E aquelas que o Senhor tem para apresentar podem apresentar alguma dificuldade, mas o cuidado do Senhor vai nos fortalecer durante o tempo da dificuldade e nós teremos o melhor realmente da parte do Senhor no devido tempo. O melhor não vem das coisas que se pode ter ou da nossa própria vontade ou das coisas que nós podemos ver nos nossos dias. O melhor só vem do Senhor. Nós retomamos para mais uma mensagem a respeito do profeta Amós, permitindo o Senhor. E que ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.